que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Eu quero começar lendo o Salmo 1, uma boa palavra, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Bem-aventurado, felizes são, mais do que felizes são aqueles que andam segundo a palavra de Deus, têm o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quero convidá-lo a fazer isso com muita alegria, com muita disposição, e que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Eu quero ler dois textos bíblicos. Então, o primeiro texto está em Lucas, capítulo 22, versículo 31, e o outro texto está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Então, o texto de Lucas 22, versículo 31, diz assim: palavras do Senhor Jesus a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E agora eu quero ler lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge
procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Amém. Amados irmãos, quero trazer uma palavra de exortação para a nossa vida, uma palavra para que nós possamos prestar mais atenção na nossa vida espiritual. Nunca a vida cristã foi fácil. Nós temos o costume de dizer que, olha, ultimamente não está muito fácil, as lutas, as tribulações são muito grandes. É uma verdade, só que nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi fácil ser servos de Jesus. Nunca foi fácil ser discípulo de Cristo. Por isso que a figura usada para ilustrar a nossa vida com Cristo é de um soldado. É que estamos numa grande guerra. Nunca foi fácil. O Senhor Jesus disse: aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Então a vida cristã é difícil mesmo. As lutas, as adversidades, a luta contra o pecado, a luta contra as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos. Como Paulo diz que nós devemos mortificar a nossa carne a cada dia, é uma luta. Nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, resistir o pecado até a morte. Mas nunca foi fácil ser cristão. Sempre foi muito difícil. Aqueles que querem glorificar o nome de Deus, aqueles que querem servir ao Senhor Jesus com dignidade, aqueles que querem cumprir o chamado de Cristo para as suas vidas, hão de passar por muitas lutas e tribulações. O Senhor Jesus traz um despertamento para a minha vida e para a sua vida contra o nosso maior inimigo espiritual, Satanás. A palavra de Deus, no primeiro texto, está relatando uma conversa do Senhor Jesus com Pedro. Os apóstolos estavam à mesa, eles estavam participando da ceia do Senhor, ou aquilo que nós chamamos de a última ceia. E Jesus está para falar que Pedro iria traí-lo. Mas Pedro, ele demonstra para Jesus um vigor muito grande, uma confiança muito grande em si mesmo, naquilo que ele podia fazer, ou naquilo que ele estava disposto a fazer por Jesus. E aí sabe o que Jesus disse? Disse: Pedro, Satanás me pediu, Satanás reclamou você, Pedro, para que pudesse te peneirar. E essa palavra é muito dura. Essa palavra é muito dura porque o objetivo de Satanás para com a vida de Pedro, e não só para com a vida de Pedro, mas o objetivo de Satanás é fazer isso com os discípulos de Jesus. Com os discípulos de Jesus. Olha só, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Satanás vos reclamou. Quer dizer, não somente a Pedro, mas também para todos os discípulos. O desejo de Satanás é peneirar cada um de nós. E qual é o objetivo de Satanás em peneirar o crente, o cristão? Ele tem o objetivo de separar-nos da nossa fé. A ideia é ele nos passar nessa peneira e que a nossa fé possa separar-se totalmente de nós. Esse é o objetivo de peneirar, é separar. Esse é o objetivo que Satanás tinha para com Pedro, para com os discípulos de Jesus e para conosco. Satanás nunca mudou de estratégia. Satanás, ele tem como objetivo exatamente esfriar a minha fé, fazer com que a minha fé seja separada de mim, seja retirada completamente de mim. E nós temos essa luta diária. E o Senhor Jesus disse assim: Pedro, Satanás vos reclamou, e eu permiti, você passará pela peneira. Os cristãos passarão pela peneira, os cristãos serão provados. Jesus iria permitir isso na vida de cada um dos cristãos, como aconteceu com Jó. Da mesma forma, o objetivo de Satanás, lá em Jó, quando pediu a Deus que deixasse Jó cair nas mãos dele, pelo menos por um instante,
Olha o que Satanás diz a Deus: olha, quando eu focar em Jó, quando eu começar a feri-lo, ele vai te negar na cara. Satanás estava dizendo assim: olha, ele vai negar sua fé na hora. Eu vou peneirá-lo, eu vou demonstrar que é possível arrancar essa fé da vida de Jó, da vida de Pedro e da vida dos crentes. Mas o mais interessante, que nos traz até certo medo, é que Jesus permite que tanto Pedro, quanto Jó, e quanto nós também, possamos passar pela peneira. E Satanás fez isso com Pedro. Mas o Senhor Jesus diz assim: Pedro, você passará pela peneira, mas anima o seu coração, porque eu orei por você. E a oração de Cristo foi o seguinte: para que a sua fé seja preservada. Jesus diz assim: olha, você vai passar por essa peneira, mas eu clamei a Deus, ao Pai, eu orei, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. E mais, Pedro, não só você, por causa da minha intercessão, você vai suportar o passar pela peneira, não somente a sua fé vai ser preservada, como também você vai se converter, e assim se convertendo, você vai animar os seus irmãos. O apóstolo Pedro, agora experiente, escrevendo na sua primeira carta, ele diz aos irmãos, e num contexto diferente, Pedro, com Jesus, ele estava cheio de si, arrogantemente dizendo que ele iria para a cruz com o Senhor Jesus, ele não iria permitir que Jesus fosse levado preso e ser crucificado. Ele falou: olha, se for preciso, eu vou morrer contigo. Mas agora Pedro, ele já é um homem idoso, e ele passou pelaquela primeira experiência, ele foi peneirado, passou por luta, e realmente ele foi espremido, mas a sua fé prevaleceu. E agora ele escreve aos irmãos, que num contexto muito diferente, esses irmãos estão passando por lutas e por tribulações. Olha que coisa interessante. Satanás, ele está interessado em nos atacar em vários momentos da nossa história. Mesmo quando estamos arrogantemente achando que nós podemos prevalecer sobre lutas e tribulações, autoconfiantes como Pedro, mas também quando nós estamos passando por lutas e tribulações. Satanás, como diz Pedro agora, fala assim: irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. E Pedro diz assim: resisti-lhes firmes na fé. Pedro e Jesus, eles têm a receita para nós podermos lutar a boa carreira da fé e nós prevalecermos contra os ataques do diabo. É firmes na fé. Lá com Pedro, o Senhor Jesus disse assim: você será peneirado, mas eu já clamei para que a sua fé não desfaleça. E a intervenção de Jesus, a oração de Cristo, a intercessão de Jesus por nós é eficaz, como foi na vida de Pedro, de tal forma que Pedro sim negou a Jesus. Sim, Pedro foi falho, Pedro traiu Jesus, mas a sua fé não desfaleceu. Pedro continuou crendo, Pedro continuou confiante, Pedro continuou olhando para Jesus e confiando na graça de Deus. Por isso Pedro chega agora e diz assim: amados irmãos, eu já enfrentei esse inimigo, Satanás, o diabo, o inimigo da vossa alma, da nossa alma. E esse diabo, ele está tentando devorar. Ele tem um desejo muito grande de devorar, e o quê? Devorar a vossa fé. O objetivo de Satanás é fazer-nos, como eu disse no começo, enfraquecermos na fé, negarmos a nossa fé em Cristo, semear em nosso coração sementes de incredulidade.
O desejo de Satanás é que nós venhamos voltar atrás. Voltamos para o mundo, desiludidos com Deus. Esse é o maior objetivo do diabo. O diabo, ele não tem pretensão alguma com a sua vida, meu amado irmão. Você não é tão importante assim para ele, porque ele está mirando, em último caso, em Deus. Ele está mirando na glória de Deus. Porque quando nós prevalecemos firmes na fé, independente das lutas e tribulações, ou do nosso embate com o inimigo, quando nós prevalecemos na fé, confiantes em Cristo, Deus é glorificado, o Senhor Jesus é exaltado. A obra de Cristo na nossa vida, em nós, é demonstrada eficaz. Mas quando nós voltamos atrás, como nós negamos a fé, Satanás, ele nos vence. E ele nos vence porque nós assim negamos a Cristo, negamos a obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele está interessado em nos tirar do caminho do Senhor, para que nós assim possamos envergonhar mesmo a Cristo, para que deixemos de glorificar o Senhor. Porque, quem sabe, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, você tem preocupado, meu irmão, muito com a sua vida, com aquilo que você vai comer, que vai vestir, com o seu trabalho, com as suas questões pessoais. Nós estamos muito preocupados com o que nós vamos ter, com o que nós vamos conquistar, com o nosso trabalho, com o nosso ganho, com a saúde da família. Não que isso seja impróprio, não. Isso é algo vital para a nossa vida. Mas nós temos dispensado energia demais nessas coisas. E nós estamos esquecendo daquilo que realmente pode nos levar para o alto e aquilo que pode destruir a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa família, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa esperança. Nós às vezes estamos esquecendo das realidades espirituais e nós estamos negligenciando o fortalecimento da fé, porque o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta é contra forças espirituais. Esses são os nossos inimigos. E nós, às vezes, nós estamos dando de ombros, nós estamos sendo displicentes. A nossa fé tem sido a cada dia solapada, e por isso que no dia do enfrentamento, no dia da luta, da tribulação, muitos de nós têm naufragado na fé, muitos de nós têm abandonado o caminho do Senhor, têm desanimado, têm amargado duras derrotas, famílias inteiras amargando derrotas, casamentos sendo desfeitos, filhos frustrados com seus pais, maridos e mulheres, homens e mulheres, servos de Deus, vivendo angustiados. Por quê? Porque estão sendo literalmente atacados pelo diabo, estão sofrendo ataques após ataques do diabo, e não tem discernimento espiritual para saber o que está acontecendo, está literalmente como um cego no tiroteio, e não tem poder espiritual, não tem discernimento espiritual, não tem poder do Espírito Santo para vencer e prevalecer. A fé de alguns tem sido naufragada. Por isso, tanto quanto Jesus, tanto quanto Pedro, diz para nós, precisamos nos manter vigilantes. Pedro estava ali todo prepotente com Jesus, demonstrando que ele era capaz, e Jesus estava falando assim: vigia, Pedro, vigia, Pedro. Você está sendo displicente, você está posando de muito forte na minha frente, de uma pessoa que é muito capaz e espiritual, mas você não sabe nem o que está acontecendo no mundo espiritual. O que está sendo preparado para você, a prova que você irá passar, Pedro. Fique vigilante, Pedro. Fique esperto, Pedro.
Você está olhando para um lado, mas o inimigo está vindo pelo outro lado. Você está sem discernimento, Pedro. Mas Pedro, agora amadurecido, ele diz para os discípulos de Jesus: sede sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio aqui tem a ver mesmo com aquela pessoa que fica bêbada. Quando a pessoa está bêbada, ela está fora de si. Ela não tem controle sobre os seus atos, sobre suas palavras, sobre os seus pensamentos. Por isso que Paulo fala assim: não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando o ser humano se embriaga, quanto mais ele é tomado pelo vinho, pelo álcool, ele vai deixando de ser o que é, vai perdendo as suas forças intelectuais, vai perdendo a percepção de si mesmo. Mas quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, mais cheios de Deus, mais consciência de nós mesmos, mais discernimento espiritual, mais discernimento da realidade. Por isso Pedro está falando assim: sede sóbrios, sede sóbrios. Tenham discernimento do momento que vocês estão passando. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa que está faltando sobriedade? Quantos casamentos sendo destruídos por causa de falta de sobriedade, de sabedoria, de discernimento? Quantos empregos são perdidos porque os servos de Cristo não estão sendo sóbrios? Quantas amizades desfeitas por falta de sobriedade? E aonde falta sobriedade, há uma abertura suficiente para o diabo nos atacar. Por isso que Pedro fala assim: sede sóbrios. E não somente sóbrios, mas vigilantes. Vigiem a cada momento. Ô irmão, ô varão de Deus, vigia. Vigia. E a palavra aqui é de você não dormir no ponto. Não há tempo para dormir. O servo do Senhor Jesus não pode dormir espiritualmente. O servo de Cristo está sempre atento, está ligado no Senhor, sempre vigilante, sempre observando os movimentos, não só os movimentos naturais, mas também os movimentos espirituais. Por isso Pedro está falando assim: sede sóbrios, sede vigilantes. Vigia, meu amado irmão, vigia. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua busca de enchimento de poder do Espírito Santo? Porque eu só conheço duas formas de buscar a Deus, de crescer no conhecimento do Senhor e de encher de poder espiritual. A primeira forma é pela palavra de Deus, é pelo conhecimento da verdade. E foi dessa forma que o Senhor Jesus venceu o diabo no dia mau, naquele dia que o Senhor foi tentado no deserto. Jesus estava fragilizado por causa da fome, 40 dias sem comer, estava fragilizado. É claro que depois de 40 dias, suas emoções também não estavam assim nos melhores dias. E Satanás aproveita para tentar Jesus, e Jesus o vence, não por força própria, não porque ele era capaz, mas sim, ele vence pelo poder da palavra. Mas a segunda forma é a oração. E sabe de uma coisa? Satanás, ele está empenhado em te distrair. Ele está muito empenhado em colocar muita coisa na sua vida para que você possa fazer, para que você não tenha tempo de orar. Ele quer te distrair com muitas coisas. E nós estamos esquecendo daquilo que realmente pode nos levar para o alto e aquilo que pode destruir a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa família, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa esperança. Por isso essa palavra é de alerta para a sua vida e para a minha vida. Não deixe se enganar, não deixe se distrair. Busca o Senhor, enche o seu coração da palavra de Deus. Busca o Senhor mais em oração. Encha a tua vida com o poder do Espírito Santo.
Somente assim nós vamos resistir no dia mal. Somente dessa forma nós vamos derrotar a Satanás. A igreja do Senhor caminhará triunfantemente. A sua casa, a sua família, os seus filhos terão vitória, prosseguirão diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado pela vida, Deus, de cada um dos nossos irmãos, salvos pelo Senhor Jesus, comprados e redimidos. Mas, ó Deus, estamos aqui nesse mundo e sofremos, ó Deus, muitos ataques do diabo. E precisamos, ó Deus, estarmos sempre prontos, cheios do poder do Senhor, com a nossa mente cheia da Tua palavra, com a nossa vida no altar do Senhor. Faça isso, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para a busca do Senhor. Ó Deus, traga um avivamento à nossa vida, traga um avivamento à nossa igreja, traga um avivamento à liderança da nossa igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, um enchimento de poder, de autoridade, para que possamos resistir no dia mal, para que possamos continuar caminhando triunfantemente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, Deus abençoe sua vida e até mais, se Deus quiser.